navegante, bem-vindo. Vamos lá falar um pouco sobre esse dia, que é um dia muito especial. Foi estabelecido lá em 1992 durante uma reunião da ONU, uma reunião sobre mudanças climáticas, onde ficou estabelecido dia 22 de março como Dia Mundial da Água. A partir de 1993, passamos a considerar dia 22 de março o Dia Mundial da Água. Quando se estabelece assim uma data, eu entendo ser bastante importante, porque gera uma reflexão, deveria pelo menos gerar uma reflexão, né, mundial das pessoas em relação àquele elemento ou daquela, no caso a água, como ela é fundamental, né, como ela é base de toda a vida no nosso planeta. Eu quero chamar vocês para esse processo reflexivo, onde nós temos aí a água por bilhões de anos, né, que ela foi formada lá, até então as teorias elas dizem que é baseado no hidrogênio que veio através de supernovas, né, o Sol produziu uma grande quantidade, liberou por meio das supernovas uma grande quantidade de hidrogênio na atmosfera, toda a Via Láctea, né, e ao atingir a atmosfera da Terra, que era basicamente um mar de magma, né, e já tinha bastante oxigênio, ao chocar-se com a Terra, criou-se a água. Né? E nós temos a partir daí também aquelas teorias, hipóteses de que tem vindo por meio de asteroides, a água, né? Que faz muito sentido também. Mas a água vem lá, há bilhões de anos, fazendo parte desse planeta como um elemento fundamental da vida. Né? E a gente percebe que ela, como toda a natureza, como todo o universo, ela segue as leis universais, vamos dizer assim, né? Onde a gente percebe as causas e efeitos em tudo que existe abaixo do Sol ou acima do Sol, em nível universal. E o que a gente consegue chegar à conclusão, que eu vou chamá-los aí para pensar em relação a essa questão, é de que os diversos formatos da água, né, que nós temos hoje, nós temos aí o planeta, onde apenas 3% da quantidade de água do planeta é de água doce, né, sendo que apenas em torno de 1% dela é uma água própria, efetivamente, vamos dizer assim, uma água que pode ser consumida naturalmente, e o restante dessa água elas estão nas geleiras, são águas que estão no oceano, né? E elas estão em formatos diversos. Dentro desses formatos, aí nós temos os mais conhecidos, né, que seriam os rios, riachos, o oceano, que também é o caso nós temos aí os aquíferos também, né, subterrâneos. Mas, gente, nós temos um deles que raramente a gente fala a respeito, né? E são fundamentais, e eu gostaria de trazê-lo para uma análise, porque ele vai nos dar todo um ciclo natural que a água tem, né? E vai nos dar a possibilidade de refletir o nosso impacto, nós, seres humanos, o quanto nós impactamos em relação a esse elemento fundamental que é a água. Bom, eu acredito que parte de vocês já tenha ouvido falar dos rios voadores, né? O que eles são? Eles são imensas massas, né, de vapor de água, que levadas por correntes, elas viajam aí pelos céus, né, e respondem por grande parte das chuvas que acontecem em diversas partes do planeta, diversas partes do mundo. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a principal delas, o principal vamos chamar de rio voador, né, é aquela vem do Oceano Atlântico, né, que tem um volume grande de água que entra, incorpora na floresta amazônica através da evaporação, né? E aí ela vai para os Andes, aí ela escapa rumo ao sul do país, é um vapor de água que faz o trajeto importantíssimo aí para as chuvas de quase todo o Brasil. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês poderem ir acompanhando, e eu vou fazer alguns relatos a respeito, só para vocês verem a importância desse ciclo natural, que são as corredeiras voadoras. Né? Bom, o volume de água que circula pelo céu, ela é similar à vazão do rio Amazonas. Olha a proporção. Tá? Então, o rio voador, ele nasce no Oceano Atlântico, a água evapora no mar,
perto da linha do Equador, e chega à floresta amazônica empurrada aí pelos ventos alísios. Esse blocão de vapor, vamos chamar assim, passa rasante. 80% dele voa no máximo a 3 quilômetros aí de altura. A vazão desse aguaceiro todo aí, aéreo, é da ordem de 200 milhões de litros por segundo. É similar à do Rio Amazonas, para você ter uma ideia. Fazendo da Amazônia uma das regiões mais úmidas do planeta, além de provocar as chuvas que desabam diariamente por toda aquela região. Enquanto passa, né, sobre a floresta, que vocês conseguem ver pela imagem, né, o rio Voador praticamente dobra de volume. Isso ocorre porque, ao absorver mais radiação do Sol do que o próprio oceano, a mata ela funciona como uma gigante chaleira, né, liberando vapor com a transmissão, a transpiração ali das árvores, na verdade, né, gerando aquela evaporação dos afluentes também, dos rios que estão no solo, gera toda uma evaporação através dessa irradiação aí do Sol. O oeste da Amazônia, a massa de umidade, ela encontra uma barreira de montanhas de 4 km de altura. Então você imagina, ele está voando lá, o vapor a 3 km, 80% a 3 km, ela encontra a cordilheira a 4. Então o que acontece ali? Ela funciona como se fosse uma represa no céu, né, contendo essa correnteza aérea para o lado de cá, não deixando ela seguir sentido Oceano Pacífico. Né? Então o caminho dos rios voadores é basicamente esse. E ali nós temos aquela situação onde parte desse vapor ela fica acumulada ali nos próprios Andes, sobre a forma de neve, ela já fica ali. Tá? E ao derreter, essa água ela desce a montanha, dando origem aos córregos. Né? Por sua vez, formarão os principais rios da bacia amazônica, como o Amazonas, por exemplo. Nem todo o vapor que se encontra nos Andes fica por ali. Cerca de 40% dessa cachoeira celeste, ela segue rumo ao sul. A umidade passa por Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, terminando a viagem lá no norte do Paraná, cerca de 6 dias depois. Enquanto flui em caudalosos veios rumo ao mar, muito da água proveniente dos rios voadores é absorvida pela floresta. Quando transpiram as árvores, estão liberando esse líquido em forma de vapor, fechando assim um ciclo que novamente alimenta a corrente no céu. Por fim, esse novo rio, ele cai em forma de chuva. Mais da metade da precipitação das regiões centro-oeste e sudeste, elas vêm dos rios aéreos da Amazônia. Além desse veio principal, tem mais 20 correntezas que cruzam o céu do país, gerando aí um volume de água equivalente a 4 trilhões de caixas d'água de 1.000 litros. Faz ideia da importância desses rios voadores? Bom, pois bem, como sabemos aí o desmatamento da Amazônia, que em sua maior parte deve-se a posses e destruição ilegal de enormes áreas aí de florestas, que transformam-se em latifúndios, né, onde principalmente a exploração da madeira e do gado prevalece. E onde vai a maior parte dessa produção? Ela vai para a região sul e sudeste, que estão sendo castigadas com as estiagens aí. Resumindo, né, nós fomentamos um ciclo econômico que seca os nossos preciosos reservatórios e rios e que nos abastece, né, e gera energia e mobiliza a respectiva cadeia produtiva. Bom, por meio dessas constatações, o que a gente pode, que conclusão nós podemos chegar? Né? Justamente o propósito de reflexão, que é sobre os hábitos de consumo e a importância dos recursos naturais, onde nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Vamos pensar, gente. Vamos lá. Vem aqui, vem para o Instituto, participe com a gente, dê um like, participe nas redes sociais. Vamos falar sobre essas questões dos nossos rios, né? Vamos revitalizar os nossos rios, que é o foco do Instituto Navega São Paulo. Né? E nós contamos com você para que possamos aí fazer com que mais dias mundial da água sejam contemplados e com uma melhoria
nessa qualidade das nossas águas. Pessoal, um grande abraço.